Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, como eu não sei que hora que o pessoal está assistindo, de qualquer forma, fica aí os meus melhores desejos para vocês. Muito bom estar aqui, muito feliz de estar aqui. Meu nome é Fábio Ferrolho, eu sou da empresa FF Matérias-Primas Alimentares, representante da empresa Matrix Flavor. Estou sediado aqui em Portugal e hoje tenho a alegria, a honra de estar gravando esse primeiro podcast da série Sabor e Saúde, com um grande amigo e um maravilhoso profissional de muitos anos, que é o Ari Buscioni. Tudo bem aí, Ari? Aqui em Portugal está meio frio. Ô, Fábio, como vai você? Tudo bem? Uma satisfação ótimo. enorme estar aqui hoje com você. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. Eu também te considero, na área dos aromas, um profissional de primeiríssima linha. Acompanho direto o seu trabalho no LinkedIn. Te agradeço. E eu fico muito contente que hoje a gente possa compartilhar algumas ideias. Eu estou aqui representando a NutriConnection, uma empresa da qual sou sócio fundador. E nós estamos totalmente dedicados aos alimentos funcionais. Então, para hoje, eu trouxe um tema especial, que são os probióticos. E me fala só, desculpa te cortar, me fala só uma coisa aí. Vai em frente. Quantos anos de experiência ali nesse mundo dos funcionais? Bom, eu estou tomando meu chazinho enquanto isso aqui, tá? Tá bom, eu não posso esconder a cor dos meus cabelos, né? São 43 anos de vida profissional como engenheiro de alimentos. E os meus últimos 25 anos de vida profissional foram dedicados à empresa DuPont Danisco, né? Onde eu fiquei 15 anos na área comercial e 10 anos na área regulatória. Que bacana, que alegria poder dividir a tela aí com você. Que bacana. Aos poucos a gente vai contando mais coisas, porque se eu for contar toda a minha história, vai ser um podcast só para a minha história. Então, vai longe, né? Mas assim, a gente... Não, mas vai ser bacana, porque ao longo desses podcasts que nós vamos gravar, até para que o pessoal todo entenda, enfim, o conceito desse podcast é realmente a gente dividir informações com temas relevantes, falando de funcionalidades, falando de sabor, que, enfim, caminham sempre de mãos dadas. E de acordo com o andamento, a gente vai poder também ter a presença de ilustres convidados aqui para dividir, para agregar e fazer disso algo que agregue. Tá? Vamos lá. Aí, mas me fala uma coisa. Primeiro, hoje, o tema de hoje são os probióticos, correto? O que eu preparei hoje para falar para os nossos ouvintes aqui, né, aos quais eu agradeço a presença, falar um pouquinho sobre probióticos. Né? Me fala, então, para a gente começar esse bate-papo. Primeiro, o que são os probióticos, Ari? Então, os probióticos, hoje em dia eles já são mais conhecidos, mas, na verdade, pouca gente sabe que eles são micro-organismos vivos que, quando eles estão dentro do nosso organismo, eles beneficiam a saúde do nosso organismo. E eles beneficiam da forma como eles atuam. Eles atuam... mensurável, Ari? Isso é mensurável? Isso é mensurável, inclusive até uma vantagem dos probióticos é que eles são... O efeito deles, para alguns benefícios, eles são rapidamente sentidos, né? Então, eles... quando, por exemplo, você consome um probiótico associado ao consumo de um antibiótico, normalmente os antibióticos eles provocam uma reação de diarreia, né? E os probióticos têm a propriedade de evitar que essa reação aconteça. Se você tem uma desorganização do funcionamento intestinal, eles também ajudam bastante. Mas eles também vão ajudar na sua imunidade, não no curto prazo, aí demanda que você consuma por algum tempo, mas eles também te ajudam na imunidade e uma série de outras funções benéficas ao organismo. Em essência... Diga, Fábio. Não, em essência, o probiótico ele
ele luta contra as bactérias que não fazem bem para a gente e ele tenta vencer essas bactérias. Quando ele vence, ele produz um estado de boa saúde. Que bacana, e que bom, né? Que bom, Ari, que esse tema tá tão em moda agora, e que bom que a gente vê isso com tanta força, né? Eu imagino a tua alegria, depois de tantos anos trabalhando com isso, a tua alegria de ver isso se expandindo tanto, né? Mas, assim, exatamente. Me fala como é que tudo isso começou, né? Porque, assim, hoje a gente, ok, você já nos falou o que é, mas, assim, como é que começou, enfim, quando começou tudo isso ali? Então, é bem interessante. Na realidade, existem vários registros. O registro da função probiótico, né? Ele, na verdade, ele começou no começo digamos, dos anos 1900, né, o século XX, e um cientista russo... Faz muito tempo já, hein? Já faz algum tempo, né? Já quase completando um centenário aí. Um cientista russo, o Ilya Martynnikov, ele começou a perceber que quando ele consumia produtos fermentados, ele sentia um bem-estar. Então, ele começou a convidar mais pessoas e ele percebeu que bactérias que produziam mais ácido lático dentro do nosso trato gastrointestinal traziam benefícios para a saúde. E aí começa toda a história, né? E, normalmente, foram identificadas, isso já mais antes do trabalho do Dr. Ilya, dois outros cientistas, na verdade, dois outros médicos, já ainda nos idos dos anos 1890, deles na Bélgica, acabou identificando o Lactobacillus acidófilos, né, que é um dos probióticos mais conhecidos no mundo, e depois, mais tarde, um médico pediatra francês, né, o doutor Henri Tessier, descobriu as bifidobactérias, né? E os lactobacilos e as bifidobactérias eram conhecidos como organismos que faziam alguma coisa dentro do nosso organismo. Mas, efetivamente, foi só o doutor Ilya, lá na Rússia, que começou a estudar isso. É bacana a gente saber esse princípio de tudo, né? Porque, assim, quando a gente olha hoje e vê toda essa coisa já montada e toda pronta, enfim, a gente não imagina como é que começou lá, né? Assim, a gente não tem a ideia. E o importante da gente ter essa noção não é só o nosso conhecimento, mas saber que é algo que não é novo, que já está sendo experimentado. Então, isso traduz dois conceitos bem importantes, que é o segurança e o eficácia, né? É seguro para consumir e funciona. Não veio do nada, né, Ari? Não surgiu do nada, caiu aqui e falou, pô, tá pronto, vamos experimentar e ver no que dá, né? Não é assim, né, Ari? Exatamente. E me fala uma coisa, Ari, de lá para cá, como é que a coisa, então, aí os cientistas descobriram, começaram a evoluir nas pesquisas e tal, mas e de lá para cá, como é que tem sido a evolução, né? O trabalho do Dr. Ilya, lá na Rússia, acabou encontrando um outro cientista no Japão, que também tinha o mesmo olhar, né? E ele começou a fazer algumas pesquisas e ele também percebeu que o consumo de uma determinada bactéria fazia bem para a saúde de quem consumia, né? O Japão, desculpa te cortar, ele. Eu te interrompi porque, assim, quem acompanha meus posts aí do Fantástico Mundo dos Aromas sabe, enfim, eu já comentei diversas vezes, eu sou fã do mercado japonês e eu sempre bebo da água do mercado japonês para trazer novidades, porque, assim, eu acho que desde essa época já os japoneses conseguiram inovar, porque, assim, até hoje eles mantêm essa cultura de inovação fortíssima, né? Pelo menos na área de aromas, né? É verdade, e eles são bastante, na área dos funcionais, eles basicamente são os precursores, né? Eles começaram uma classificação chamada Foshu, e esse Foshu
É a primeira legislação, ou a primeira definição de alimentos funcionais. Mas que legal. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo aí. Nunca tinha ouvido falar desse termo. O FOCHU, a gente depois pode até fazer uma conversa, né? O FOCHU... Tá vendo como vão ter muitas oportunidades de conversa? Tem muita coisa para arrancar daí, né? Com certeza. Mas voltando ao trabalho que eu me referia, né? Naquela época, esse cientista, ele se chamava Dr. Minoru Shirota, né? Esse nome já me diz alguma coisa. Familiar. O Dr. Shirota acabou trabalhando com uma bactéria que mais tarde ela foi denominada Lactobacillus casei, e como tinha sido desenvolvida por ele, ficou Lactobacillus casei shirota. Esse produto acabou sendo convertido num produto comercial que nada mais, nada menos é o nosso já conhecido e tradicional Yakult. Posso até falar uma curiosidade aí? O Yakult é produzido eles têm fábrica em mais de 33 países e comercializam isso. Sim. É um leite praticamente fermentado, né? Mas é engraçado ali, o Yakult não existe aqui em Portugal. Não é um produto comum, hein? Não é um produto comum aqui em Portugal. Enfim, é uma pena, assim, até falo para os meus clientes portugueses, assim, se puderem provar, um dia provem, porque vale muito a pena. A Yakult tem fábrica na Espanha, em Portugal não. Na Espanha eu sei que eles têm, mas aqui não tem. Por acaso não tem. Deve ter alguma razão particular para isso, mas não é que o produto não funcione para o povo português. Né? Não, verdade, absolutamente não. É uma questão comercial. Né? Só como informação, na verdade, até para os meus clientes portugueses que nos ouvem aqui também, na verdade, o Yakult é uma marca muito forte, global, de leite fermentado. É um tipo de leite fermentado, é uma marca de leite fermentado. Talvez a primeira, né, Ori? Inclusive, seguramente, em uma base comercial de alta escala, é seguramente o precursor do consumo de probióticos, né? Depois, mais tarde, a Danone lançou o produto Activia, que também é um probiótico, e fez um esforço comercial mais forte, e muitas pessoas até acham que o primeiro tenha sido o produto da Danone, mas, na verdade, na história, a gente vê o registro como sendo o primeiro produto de base comercial grande, comercializado em vários países, como você citou. Agora, você comentando comigo, assim, desculpa até a minha falta de informação com relação a isso, mas, assim, para mim, o Activia veio bem depois, efetivamente. Mas eu não sei se já existia registro antes, mas, para mim, comercialmente, o Activia veio muito depois. O Dr. Minoru, ele já começou lá nos anos 50, e o produto da Danone veio na década de 90. Então, você vê que tem um gap aí de anos bastante grande, né? Agora, os produtos, eles realmente cumprem os objetivos, eles são micro-organismos diferentes, né? Então, são cepas diferentes de probióticos, é assim que a gente se refere, né? Mas eles têm objetivos comuns, que é dar mais saúde para quem os consome, né? E ajudam ao funcionamento do trato gastrointestinal. Bacana, que bacana. E me fala uma coisa aí, quais são os negócios envolvidos nesse mundo dos probióticos aí? Olha, o mundo dos probióticos, ele ainda é algo que vai crescer muito. Por quê? Porque, na realidade, eles começaram mais conhecidos dentro dos leites fermentados, né? Mas a gente sabe que existem algumas barreiras tecnológicas que impedem que a gente use o probiótico, porque ele é um micro-organismo vivo. Ele precisa estar num meio que não aniquile a sua atividade, ele precisa estar sempre ativo. Então, com o avanço tecnológico, a gente sabe que muitas outras aplicações vão surgir. Então, já hoje, por exemplo, nós temos até probióticos aplicados em sorvetes, em chocolates. Isso já no mercado, né, produtos,
dentro do mercado. Mas hoje o tamanho desse mercado, só para dar uma ideia de proporção, em termos de alimentos e bebidas e suplementos, né, porque já existem muitos suplementos com probióticos, é um mercado de quase 50 bilhões de dólares. É uma categoria que mundialmente tem crescido a taxa de 7%, segundo uma empresa de pesquisa chamada Market e Market. E aqui na América Latina, o crescimento é ainda maior, porque o desconhecimento do produto ainda é muito maior em relação a outros mercados, e a taxa de crescimento média para até 2023 é de 11%, sendo que o Brasil, dentro da América Latina, tem a previsão de consumir 52% de tudo que for produzido com probiótico dentro da região. É um mercado extremamente potencial. Mercado muito potencial. Olha, eu só fiquei curioso pelo seguinte, quando você falou que hoje ele, vamos dizer assim, ele continua tendo como prioridade o mercado dos lácteos, correto? Isso. Mas porque a matriz láctea é uma matriz que favorece o desenvolvimento do probiótico. Isso. E você vem acompanhando essa migração para que outros tipos de categorias? Você já comentou a parte dos sorvetes, né? Os gelados. Chocolates também. E os próprios suplementos, né? Em cápsula, em envelopes, né? Que eles trazem um micro-organismo vivo. Ele está ali de uma forma latente, mas ele está vivo. Então, quando ele tiver contato com o corpo humano, que ele estiver dentro do nosso organismo, ele se recupera e se reativa novamente e funciona como tal. E dentro dessa categoria dos probióticos hoje, Ori, além desse benefício do intestinal, tudo isso, que outros benefícios ele vem agregando ao longo do tempo? Enfim, alguma coisa em termos de sistema urinário, enfim, alguma coisa desse tipo, Ori? Nós aqui na NutriConnection até produzimos um relatório mostrando várias aplicações do probiótico. Aliás, posso te falar? Tive acesso ao teu relatório, recomendo absolutamente todo mundo que leia, enfim, ficou fantástico, é um relatório completíssimo e complexo no fato de ter informações riquíssimas, mais fácil de leitura e de acesso, enfim. Então, eu recomendo demais. Obrigado, Fábio. Esse é o grande objetivo da NutriConnection, trazer coisas complexas de forma que todos possam entender, né? E seguramente o tempo que nós gastamos para fazer o relatório de probióticos é o campeão do nosso trabalho, né? Basicamente, esse relatório, historicamente, ele começou em 2013 e a gente veio trabalhando até que finalmente ele foi publicado agora em agosto de 2020, né? Super atualizado e com várias aplicações. A gente vê muita coisa, as empresas estão se esforçando muito para oferecer muitos novos benefícios ao consumidor. Então, você tem probiótico que te ajuda no equilíbrio gastrointestinal, o sistema imune, mas ele também ajuda, por exemplo, tem até probiótico voltado para perda de peso, tem probiótico voltado para até o bom humor. Inclusive, a gente sabe que existe uma relação muito forte entre o nosso sistema gastrointestinal e o nosso cérebro. Quando o cérebro funciona bem, o nosso intestino também funciona bem. Quando o nosso intestino não funciona bem, a gente fica, às vezes, até meio irritado, né? Então, daí vem o termo enfesado, né? Segundo esse termo, eu ia chegar aí, né? Muitas vezes, aí, quando a pessoa não tem um bom funcionamento, ela muda o seu humor. Então, trabalhar ou o cérebro ou o intestino faz bem para dar a você uma condição de bom humor, né? E toda essa crise que nós estamos vivendo hoje, enfim, particularmente esse ano, também ela vem contribuir, se é que a crise contribuiu com alguma coisa, mas, enfim, a gente pode dizer que, efetivamente, essa crise talvez, mais do que nunca, fez
fez o mercado olhar esse tipo de solução com muito mais atenção, né, Ari? Isso é verdade. E hoje, basicamente, o que as pessoas estão procurando muito é melhorar o seu sistema imune. Os probióticos, eles não têm nenhum efeito em cima do Covid, tá? Então, a pandemia ela não é influenciada pelo probiótico, mas como você sabe que você precisa estar num ambiente mais saudável para poder realmente estar bem preparado para enfrentar os efeitos deletérios do Covid, sim. Então é importante que você tenha o seu sistema imune bem desenvolvido. E para o sistema imune, os probióticos já estão comprovados que eles funcionam, né? Então, existe aí uma série de aplicações e de benefícios que fazem que você possa escolher dois caminhos para consumir probiótico. Ou você consome para manter a sua saúde, e aí pode ser consumido através de alimentos, de bebidas e suplementos, ou com fins terapêuticos. E aí você vai precisar que alguém recomende para você. Aí um acompanhamento mais adequado e mais... Seu médico, e que ele te dê com fins terapêuticos. São duas formas completamente diferentes, embora muitas vezes o mesmo micro-organismo apareça nas duas aplicações, mas uma é livre porque ela é apenas a manutenção, a outra é mais controlada porque ela envolve uma cura, né? Mercado hoje, pensando em mercado hoje, Ari, você enxerga o mercado de uso do probiótico em alimentos ainda maior, não? Não, nós vamos ver um boom. Nos Estados Unidos, é realmente um segmento muito pujante. Por isso é que o mercado global chega já hoje a 50 bilhões de dólares. É um dinheiro muito grande, né? Porque seguramente ele é muito forte nos Estados Unidos, há um consumo muito grande, inclusive a legislação é mais favorável, né? Porque os probióticos estão muito sujeitos às limitações da legislação. E nos Estados Unidos existe realmente um clima bastante favorável para o consumo, e isso faz com que as empresas possam lançar muitos produtos e o mercado se desenvolve. Bacana. No caso do Brasil, e especificamente em Portugal, que eu não conheço, mas o fato de não ter um leite fermentado Yakult não quer dizer que não exista. Não, mas as outras marcas todas estão aqui, tá? Actimel, Activia, enfim, isso, exatamente. E a partir do momento que a população sinta o benefício, isso vai ser uma transmissão em cadeia, né? Um vai contando para o outro e vai aumentando o consumo. Então, é um segmento muito grande. Hoje, no mundo todo, nós temos quase uma centena de produtores de probióticos, né? Entre grandes companhias e pequenas companhias. E tem alguns produtos mais artesanais ou mais caseiros, né? Que é o kombucha, né? O kefir, né? E que vem crescendo absurdamente agora, não? O consumo está... E eles têm probióticos, né? Eles têm probióticos. Então, o mercado é muito interessante. Eu acho que dá até para a gente fazer várias outras conversas em outros episódios. Não tenha dúvida que é infindável as nossas fontes de assunto aqui nesses podcasts. Eu até peço licença, Fábio, eu queria me dirigir aos nossos ouvintes. Fiquem à vontade. No final, nós vamos passar para vocês lá no LinkedIn as nossas coordenadas. Enviem perguntas, peçam um tema específico e a gente traz mais detalhes sobre o mundo dos probióticos, que é realmente um mundo muito interessante. Eu não tenho dúvida disso, e assim, eu também vou... Na verdade, a gente está fazendo esse podcast para agregar em alguma coisa, né? Espero que a gente consiga, né, agregar informações, enfim. E eu também deixo absolutamente à vontade para todos os meus clientes, sejam clientes aqui em Portugal, sejam clientes da Espanha, sejam clientes de Moçambique, Angola, do Brasil, enfim, de onde for. Se tiver alguma dúvida referente a probiótico, enfim, estamos aqui. Eu recomendo absurdamente o Ari, um profissional que eu conheço e de longa data. Obrigado. E até fazer um parênteses, Ari,
A NutriConnection tem trabalhado com consultoria com relação a isso. Nós somos uma empresa de consultoria e a gente está à disposição para poder ajudar a compartilhar o nosso conhecimento. Nós somos um grupo de nutricionistas, engenheiro de alimentos, nós temos também jornalista, mas é o pessoal todo dedicado realmente a alimentos funcionais, né? Estamos aqui à disposição, fiquem à vontade, será um prazer atender as consultas que eventualmente apareçam. Só uma curiosidade, porque eu sou muito curioso em termos de produto, de inovação e de tudo isso, enfim. Você já vai ser o primeiro cliente da E me fala uma coisa ali, assim, eu vou falar de um produto que agrada 99 em 100, né, que são os chocolates. O que você tem de probiótico em chocolate ali? Rapidamente falando um exemplo. Para essa sessão especificamente eu não trouxe nenhum exemplo, mas seguramente se você entrar na internet, você vai ver vários produtos que foram lançados. Não é uma enormidade quando mas já tem produtos lácteos, mas já tem produto, já se comprovou que é possível adicionar probióticos em chocolates e que quando a pessoa consome aquele chocolate, ela vai sentir o efeito benéfico da presença do probiótico. Que bacana, mas, Fábio, que bacana. Você está me fazendo trabalhar muito, agora eu vou fazer você trabalhar um pouco. Vamos lá. Na sua vez. A gente está aqui para isso. A satisfação de aprender um pouco mais da sua área. Até as nossas áreas são áreas muito afins. Em primeiro lugar, porque um alimento bom para a saúde tem que ter um bom sabor, né? Senão ele vai ser um medicamento e ele deixa de ser alimento. É isso. A opção por um produto funcional, a opção por um determinado sabor é uma opção muito pessoal e muitas vezes até pelo próprio impulso, né? Né, Ari? Eu sempre digo isso, o bom é subjetivo, mas ele em geral ele tem uma média que classifica ele como bom, né? Enfim. Exatamente. Então, embora sejam produtos com perfis completamente diferenciados, em relação ao consumidor, eles são produtos que eles são consumidos ou são a opção do consumidor por um desejo pessoal do consumidor. Eu acho que existe aí uma aliança muito forte nesses dois segmentos e é um prazer estar aqui dividindo com você o meu conhecimento de probiótico com essa sua vida eterna aí de sabores, na qual você toda semana nos presenteia com boas informações. Na verdade, você falou que ia pôr eu para trabalhar, mas assim, ia me colocar para trabalhar, mas efetivamente eu sou um entusiasta e um apaixonado por isso tudo aqui. Então, assim, efetivamente não dá trabalho nenhum. Mas o que eu queria basicamente começar perguntando para você, né, nessa parte dos leites fermentados, né? Os aromas que são utilizados aí são aromas que a gente não sabe bem a composição, porque o aroma é também um segredo competitivo, né? É sempre uma caixa preta, né? É sempre uma caixa preta. Mas fala um pouco sobre como é que você vê essa parte da aromatização dos leites fermentados ou dos produtos com probióticos. E fique à vontade, obviamente, para agregar o que é importante que a gente saiba, porque claro. Eu da sua área não conheço nada. Eu vou até começar com uma curiosidade, enfim, já que a gente citou o Yakult, né? E quando a gente olha lá para trás e fica imaginando, quer dizer, o Yakult é efetivamente um case de sucesso, né? Em termos de conceito e em termos de poder usar os probióticos. Mas quando você pensa também em aromatização e em sabor, eu basicamente não conheço ninguém que não goste de Yakult. Enfim, eu não sei você se você tem alguma experiência. Com certeza tem quem não goste, mas deve ser a minoria. Né? Pois é, então. E aí eu vou usar até o exemplo do Yakult para começar lá atrás, né? Enfim. É muito interessante, porque eles foram muito felizes na saborização do produto, né? E aí, para falar um pouquinho da saborização do Yakult, eu tenho que falar um pouquinho das baunilhas, né?
Fica à vontade. Porque o Yakult nada mais é do que um aroma muito específico de baunilha, né? E a baunilha, não sei se você sabe, Ari, efetivamente é o aroma mais comercializado até hoje no mundo, né, em termos de volumes, enfim. Não sabia. Sabia que é grande, mas não sabia que era o mais... Disparado, enfim. Alguns artigos justificam isso como algo relacionado ao inconsciente humano, porque dizem que a baunilha ela te remete às notas maternas do leite materno, né? Então isso faz com que tenha esse grande crescimento. Mas aí eu até brinco, porque assim... Bem particular, né? Muito particular. E é interessante porque daí, aí quando, às vezes é até engraçado, porque às vezes quando você está atendendo algum cliente ou outro, você recebe um briefing e alguém te pede um aroma de baunilha, né? Fala, me manda um aroma de baunilha, né? Sim, mas é um universo, efetivamente é um universo ali, porque as baunilhas abrangem muitos e muitos e muitos perfis, né? Baunilha anísica, baunilha vanílica, baunilha láctea, baunilha, enfim, fava, e por aí vai. Né? Seria um podcast particular para a gente falar disso, né? Talvez vários, né? Talvez vários. E com certeza a gente vai ter essa oportunidade. E aí o que acontece ali? O que mais chama atenção, né? Porque quando você olha para o perfil aromático do Yakult, ele usa um perfil aromático de uma baunilha cítrica, né? E eu vou até reforçar essa questão do cítrico para fazer um link com os dias atuais, né? Faz sentido, né, o aroma dele, do Yakult, ter esse perfil cítrico, né? Até para encobrir muito o dulçor que tem da base, né? Quer dizer, o Yakult efetivamente é um produto doce, né? Sim, os leites fermentados são produtos doces. Né? Então, assim, eles conseguiram quebrar um pouquinho esse dulçor todo com essa característica da baunilha cítrica. E o mais interessante é que hoje, quando a gente fala em tendência, por exemplo, de sabores, inclusive para produtos probióticos, você vê claramente uma forte tendência de uso de aromas cítricos, né? ou de aromas tropicais, né? Tudo que remete a alguma coisa que está relacionada justamente com saúde, com imunidade e com tudo isso, né? Então, assim... Sabe, Fábio, parece que as coisas às vezes acontecem naturalmente e a gente não faz a correlação, né? Mas já está comprovado que as pessoas, quando procuram produtos mais saudáveis, elas são mais favoráveis a consumir produtos que tenham notas cítricas. E eu, particularmente, dou a minha interpretação, né? Porque o consumo, por exemplo, de vitamina C é um consumo massivo e histórico. Né? E se a gente olhar o nome mais correto, ele seria ácido ascórbico. E como ácido ascórbico é uma nota ácida, né? Presente nas frutas cítricas, que são as maiores produtoras, né? Então, normalmente, isso que você está falando tem uma total conexão com a opção de pessoas que buscam produtos mais saudáveis. Normalmente, elas tendem aí a notas mais cítricas do que as outras notas. A gente tem visto muita coisa também hoje, Ari, com as notas vermelhas, né? As berries vêm trazendo também um forte benefício aliado a esse tipo de produto, a esse tipo de solução de probióticos e outros, né? O fato é que é assim, né, Ari? Não existe um produto que traga um bem maior do que o produto que tem esse benefício do probiótico, né? Mas que aliado a isso traga a satisfação do bom sabor, né? Enfim, que claramente não é uma definição, o bom sabor é uma definição claramente subjetiva, né? O que me agrada não necessariamente agrada a você, né? Mas agrada a grande maioria, né? Então, isso que é bom, né? E é disso que a gente tem que falar cada vez mais e está falando cada vez mais, né? Da importância de você, ao mesmo tempo, ter o benefício, mas que, sem dúvida alguma, cada vez mais a importância de você usar e saber usar
ter a melhor opção de uso de um bom aroma alinhado ao seu produto. Sem sombra de dúvida, e repetindo algo que eu já falei hoje aqui, né? Se é bom para a minha saúde, tem que ter bom sabor. É isso, basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, assim, é um mundo muito gostoso de trabalhar. É um mundo efetivamente gostoso de trabalhar, porque as opções são infinitas, efetivamente infinitas. Até fazer um parênteses aqui, Ari, e falar, a gente estava falando de fruta cítrica, e a Matrix é uma empresa de aroma da Malásia, enfim, uma empresa familiar, completamente certificada. Então, a gente tem trabalhado também com alguns tipos de perfis locais, mas eu diria até que, assim, isso eu tenho tratado de colocar até nos posts do Fantástico Mundo de Aromas, que são sabores que estão se globalizando e continuam se globalizando, né? Enfim. E um deles, em termos de cítrico, Ari, até te dou uma dica, se você não conhece, se você puder ir atrás e conhecer, é uma fruta cítrica chamada yuzu. Yuzu é um tipo de limão asiático e que está entrando aí com tudo aí nesse mundo aí dos sabores cítricos e muito relacionado a essa questão de produtos probióticos. Está muito, muito, muito. Então, eu vejo que o crescimento de probióticos também poderá representar um negócio novo para as casas de aromas, né? Porque realmente existe esse desafio de contrabalancear algumas notas presentes no produto, como o excesso de açúcar ou excesso de acidez, né? Sim. E o consumidor está sempre ávido a novidades, né? Não só novidades para a saúde dele, como também novidades para o prazer dele, né? Sim, então, acho que é bom ficar atento, e isso até você já vai respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, e se o segmento de probióticos representa um potencial para as casas de aromas, e você já está me dizendo que já existe essa tendência, né? Gigante. Assim, na verdade, eu diria, eu vou até mais longe, Ari. Eu acredito que o mercado de probiótico ele sempre ajudou e colaborou muito com a indústria de aromas, no sentido de fazer com que a indústria de aromas ela tivesse que, vamos dizer assim, cada vez mais se aperfeiçoar em termos de e aumentar o poder de inovação que ela tem. Né? Ok. Eu até vou comentar eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um CEO de uma das grandes empresas globais de aromas. Preciso dizer que é um cara fantástico. E um dos questionamentos que foi feito para ele na época, o Ari, uma das perguntas foi se ele não achava que as casas de aromas estavam seguindo para um mercado de comoditização, ou seja, né, todo mundo teria o seu aroma de morango, todo mundo teria o seu aroma de baunilha, enfim, etc, etc. E eu adorei a resposta dele, até hoje eu levo comigo essa resposta, e tem muito a ver com essa questão dos probióticos. Porque ele falou o seguinte, num mercado onde existe inovação diária e se exige inovação diária, não há como existir comoditização. Né? Ou seja, o mundo das flavor houses ele não para. Né? Então, assim, a própria Matrix é uma empresa que inova muito em termos de novos produtos e de novas tecnologias. E aí, fazendo uma correlação com o mercado, por exemplo, quando você fala do próprio mercado de funcionais e de tudo isso, de probióticos e tudo isso, se a gente olhar lá atrás, quer dizer, desde o começo as empresas de aroma sempre tiveram, por exemplo, que trabalhar com os mascarantes, né? Enfim, eu não sei se você já deve ter vivido um pouquinho isso, né? Lá naquelas primeiras bebidas de soja, onde você precisava encobrir naturalmente. Não, é antes disso, Fábio, porque, na realidade, quando no passado, quando a gente queria produzir algo sem açúcar, você só tinha dois adoçantes que eram bem conhecidos, a sacarina e o ciclamato.
A sacarina e o ciclamato tem uma nota, tem um off-flavor, uma nota desagradável muito forte, né? E depois surgiu o aspartame, surgiu o acesulfame, a sucralose, o stevia, né? E outros mais modernos também, que conquistaram a preferência do consumidor por ter um sabor mais redondo, mais agradável. Mas no começo era sacarina e ciclamato, e tinha que mascarar com alguma coisa. Então, aí teve a história dos mascarantes. Depois dos mascarantes vieram as tecnologias que eram os busters, enfim, os amplificadores de algum sabor ou de alguma nota, seja fosse de cacau, fosse do que fosse. Enfim, agora a gente está vivendo muito a época dos moduladores de sabores, né? É você trabalhar moléculas que trabalham abaixo do nível de, vamos dizer assim, cada molécula tem um nível onde ela se caracteriza, né? Como sabor, efetivamente, né? Mas hoje você pega essas moléculas e trabalha abaixo desse nível de caracterização efetiva do sabor, não para ele caracterizar sabor, né? Mas para ele modular junto com a sua base algum sabor, e com isso você conseguir encobrir falta de dulçor, excesso de acidez ou falta de acidez, ou gordura, quer dizer, hoje você reduz muita questão também de gordura, de notas gordurosas que você precisa recompor. Então, assim, hoje, na verdade, hoje não, quer dizer, há alguns anos, as casas de aromas já vêm trabalhando muito nessa questão dos moduladores de sabores, né? Então, assim, legal. Efetivamente, Ori, os dois mercados andam de mãos dadas, tanto em termos de produto final, né, sabor gostoso e benefício, como lá atrás, né? Quer dizer, uma precisa da outra para coexistir. Mas, Fábio, antes da gente ir para esse casamento super oportuno, né, esses moduladores, eles se constituem realmente numa grande tendência para 2021 e os anos que vêm em sequência? Sem dúvida, cada vez mais, Ari, cada vez mais. Cada vez mais, e assim, é um mundo pouco explorado ainda, vamos dizer assim, tá começando agora e a gente vai ouvir falar cada vez mais deles. Em todos os produtos, né, em todas essas categorias, e o mais interessante, por exemplo, quando você fala que os próprios probióticos eles estão saindo lá daquele nicho dos lácteos, dos sorvetes, e de repente já pularam para o chocolate. Tal. Então, a cada pulo que os probióticos dão, com certeza, as soluções aromáticas elas têm que pular junto para encontrar esse espaço. Né? Que legal saber isso. Isso quer dizer que nós vamos ter muita coisa para falar. Ainda vou trazer para os próximos. Vamos falar dos probióticos, né? Ainda tem mais coisa para falar. Tem os pré-bióticos, tem as fibras solúveis, tem as proteínas, tem uma série de produtos que hoje já a ciência já trouxe mais conhecimento dos benefícios para a saúde, além de simplesmente nutrir com mais saúde, né? Nutrição, saúde e bem-estar. Da minha parte aqui também, Ari, eu quero ver se a gente aborda um pouquinho mais sobre os sabores. Já que você falou em chocolate, agora eu fiquei curioso, e assim, eu acho que é um tema interessante para a gente trazer para o público, falar um pouquinho do que está acontecendo em termos de chocolates. Eu vou até te lançar um desafio e te dar trabalho, Ari, agora. Né? Vamos lá. A gente pode até unir para falar sobre um pouquinho o que está acontecendo em termos do mercado de chocolates no mundo, em termos de sabores, né? Mas também fazer um link e aproveitar e efetivamente você nos trazer alguma coisa de soluções em probióticos para chocolate. O que você acha? Eu acho fantástico, né? Eu acho que é um segmento que ainda vai crescer muito, eu acho que é um segmento que ainda não foi visualizado como potencial. Apenas aqueles que já tiveram a oportunidade de entrar nesse mercado estão se dando bem. E eu acho que o chocolate, como propriedades saudáveis, produto chocolate, ele é extremamente saudável, né? Então, hoje a gente vê o boom desses produtos com 70% cacau, 80% cacau, 90% cacau. Daqui a pouco nós estamos comendo só cacau, mas e de uma certa forma agradável, né? E são produtos que têm antioxidantes, que têm substâncias que ajudam também a nossa saúde, e a gente pode explorar esse assunto
nas nossas conversas aqui. Com certeza vamos. Outro tema que a gente também quer tratar aqui é um pouquinho desse mundo dos plant-based. Quer dizer, a gente estava falando agora dos moduladores e de tudo isso ali. O mercado de plant-based está aí, é outro mercado estourando e que força imensamente as casas de aromas trabalhar com mascarantes, com boosters, com moduladores e com tudo isso. São matrizes completamente novas, né? E com seus perfis de sabor. Sim. Não vamos nem entrar no detalhe da questão nutricional, mas com perfil de sabor próprio, característico, que nem sempre são bem aceitas por toda a população. Então, acho que o desafio da indústria de aroma é muito grande, fazer com que o produto seja bom para a saúde e gostoso. Sempre bom para a saúde e gostoso. E esse, na verdade, sempre vai ser também o tema, os nossos temas aqui dos nossos podcasts, Ari. Tá que tenha sabor e seja saudável para todo mundo ouvir e curtir tudo isso, né, Ari? Enfim. Fábio, eu espero que a nossa mensagem tenha sido bem passada, né? Fala um pouquinho como é que a gente vai disponibilizar esse material aí para o pessoal. Olha, essa é uma iniciativa que nós estamos bem no começo, né? Então, a nossa ideia, eu acho que vale a pena a gente comentar isso, desculpe, Fábio, que nós temos interesse em disponibilizar isso de maneira que todos possam acessar, né? Existem vários mecanismos que nós temos estudado, e a gente ainda não tem resposta para todos esses mecanismos, como o próprio LinkedIn, como outras mídias sociais que estão aí, né? Num primeiro momento, eu acho que a gente pode colocar no canal do YouTube, nós vamos informar direitinho através dos nossos posts no LinkedIn, e depois ir encontrando outras formas de divulgar este trabalho à medida que os nossos seguidores, os nossos ouvintes, nos digam quais são suas preferências e como eles gostam de acessar conteúdos destes que nós estamos produzindo hoje. Legal, Ari. Uma imensa alegria em poder tê-lo aqui, uma honra, tá? Uma honra poder trazer esse bate-papo contigo, poder trazer o teu conhecimento para os nossos clientes, fazer esse link Portugal, Brasil e Espanha e países da língua lusófona em geral, enfim, uma imensa alegria, tá? Eu já fico ansioso aqui para marcar o próximo. Legal. Eu gostaria de repetir as mesmas palavras que você comentou, né? Um prazer imenso estar aí fazendo esse trabalho junto com você, que é um expert no seu segmento, né? E acho que o último comentário é dizer, essas duas telinhas que nós aparecemos aí, né? Elas estão tão pertinhas, né? Mas fisicamente nós estamos tão longe. Pois é. Então, eu acho que a gente tem que agradecer a tecnologia de estar nos permitindo fazer esse tipo de trabalho hoje. Eu não tenho dúvida. Eu também quero encerrar só fazendo uma observação aqui, enfim. Se vocês separarem os logos de ambas as empresas, tanto da SF Materiais Primas Alimentares, como da NutriConnection, ela carrega o verde e o laranja, tá? É uma coincidência, é uma feliz coincidência, realmente, tá? É uma feliz coincidência. Legal, isso me chamou bastante atenção, né? E a gente não precisou mudar nada, a gente só juntou. E é isso aí. Eu espero que essa junção traga a união e a sinergia. Certeza. Ari, fica bem, tá? Fique bem aí, enfim, nos falamos. Obrigado, ao público a audiência que conseguiu nos ouvir aqui até o final, nosso muito obrigado. Se vocês puderem, compartilhem, avisem seus amigos aí, enfim. Obrigado pela sua mensagem. Manda mensagem para a gente se ficou alguma dúvida, enfim, e sugestões, e a gente está sempre aberto. Todo esse trabalho que demandou todo o tempo que nós dedicamos, ele não teria nenhum sentido se nós não tivéssemos pessoas interessadas. A você que está aí do outro lado, muito obrigado. É uma honra poder estar entrando na sua casa, no seu escritório, no seu home office, com uma mensagem que a gente não tem nenhuma outra pretensão do que dividir aquilo que nós sabemos com você que está aí buscando novas informações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Um abraço aí. Tudo de bom. Tchau, tchau.